Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360. O Visão 360 é transmitido pela Masper TV, no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Na pauta de hoje, os direitos, o acolhimento e o combate à violência contra pessoas LGBTQIAP+, um tema central para a promoção da dignidade da cidadania. Em um contexto marcado por desigualdades, discriminação e violências, políticas públicas, redes de proteção e espaços de acolhimento se tornam fundamentais. O desafio é garantir acesso a direitos, segurança e respeito à diversidade, como fortalecer a proteção e a prevenção da violência. Que papel tem o poder público, a sociedade e as instituições nesse processo? E como avançar na construção de uma cidade mais inclusiva? Para falarmos sobre este cenário, recebemos aqui no Visão 360 o advogado Diego Cândido, especialista no assunto. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Glauco. Boa noite a toda a equipe da Masper TV. É sempre uma honra estar aqui nos estúdios, principalmente para debater esses temas aí tão urgentes, né, e atuais. E tem uma grande curiosidade. No contexto que estamos, no Rio Grande do Sul, há motivos de preocupação ainda maiores? Já o nosso assunto, a nossa pauta aqui no Visão 360. Antes, as notícias do Momento 360. Entraram em vigor nesta terça-feira as novas normas para horários de entrada e saída em hotéis aqui no Brasil. A regulamentação do Ministério do Turismo define que a diária corresponde a 24 horas, com até 3 horas para a limpeza dos quartos. Os hotéis podem ficar fixando seus próprios horários, tá? Desde que os informe previamente aos hóspedes. A medida amplia a transparência e a flexibilidade de tarifas para entrada antecipada ou saída tardia. O setor avalia a mudança como positiva e alinhada a padrões internacionais. E a União Europeia desistiu de proibir completamente a venda de veículos novos com motor de combustão em 2035. Este seria o limite. A partir dessa data, fabricantes poderão comercializar um número limitado de carros a combustão ou híbridos, desde que cumpram requisitos específicos. A decisão foi anunciada nesta terça-feira. Segundo a Comissão Europeia, a medida busca aliviar a crise enfrentada pelo setor automotivo. O recuo é classificado como uma decisão pragmática. A gente vai para o intervalo e já volta para falar da questão envolvendo as minorias, a população LGBTQIAP+, com o advogado Diego Cândido, especialista no assunto. Será que estamos respeitando os direitos dessas pessoas? Como está o nosso sistema de proteção? Já voltamos. No Visão 360 de hoje, um assunto muito relevante. Já vem sendo discutido há tempo, mas enfrenta resistência. Essa é que é a realidade. Falamos do acolhimento e combate à violência às pessoas LGBTQIAP+. Esta denominação ela tem se ampliado com o tempo, justamente para respeitar as diferenças. Para conversar com a gente, recebemos o advogado especialista no assunto,
Diego Cândido, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Aquilo que eu havia mencionado na abertura, o Rio Grande do Sul. Nós temos motivos para nos preocuparmos mais porque estamos num estado, teoricamente, eu acho que na prática também, machista? Sim, Glauco, com certeza. Nós temos aí duas questões a pontuar, né? O Brasil, ele lidera pelo 16º ano consecutivo o ranking vergonhoso de assassinatos de pessoas LGBTs, né? Especialmente pessoas trans. Então, nós temos aí há 16 anos que, mundialmente falando, nós temos o Brasil nesse ranking. E aí, agora, o Anuário de Segurança Pública, recentemente divulgado, nos trouxe um dado mais alarmante ainda, que o Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, lidera essas questões de violência, daí não assassinatos, mas violências, né? Questões de preconceito, discriminação, envolvendo pessoas LGBTQIAPN+. Então, sim, nós devemos nos preocupar e muito, e aí se formos mapear aqui do Rio Grande do Sul, onde que esses índices estão mais altos, é na Serra Gaúcha. Na Serra, Na né? Serra. Isso se dá, talvez, pela cultura, pela colonização, pelas raízes europeias? Há alguma explicação? Com certeza. Nós temos na Serra Gaúcha, até nós fomos trabalhar, eu tenho um trabalho junto com a Polícia Civil, né? Eu faço parte do curso de combate à intolerância. Todo policial agora que entra na Cadepol, ele passa por esse curso de combate à intolerância e eu faço a pauta LGBT desse curso, a convite, né, do chefe de polícia. E aí agora nós estamos também fazendo uma reciclagem com os policiais que não passaram por esse curso, né? Então todos estão agora indo exatamente estudar essas questões relacionadas à pauta racial, né, essas questões de educação, né, que deve ser feito lá como base, na verdade. E é isso que falta. Nós vimos que está faltando muita informação e educação dessas pautas na Serra Gaúcha. Exatamente pelas questões, como tu trouxeste, da colonização, das culturas que estão lá, né, desde o início, que estão formando aquela região, e aqui esses preconceitos e essas situações, elas vêm cada vez mais, né, presentes. E aí nós temos o racismo, juntamente com a homofobia e com a transfobia. Então, realmente, lá é uma questão bem sensível. Aliás, a gente tem que lembrar também que, do ponto de vista das estatísticas policiais, o Rio Grande do Sul também, ele preocupa muito no que diz respeito à violência contra a mulher. E eu acho que aí entra tudo na mesma questão, de ser um Estado machista. Isso já foi manifestado pela própria Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, mas há um trabalho, há um processo a ser realizado, porque isso não é de uma hora para outra, né? Sem dúvida nenhuma que isso é um processo que as pessoas têm que ser conscientizadas, mas tem que haver punição, quanto a isso não há dúvida. Na prática, o que se observa mais? É ofensa moral, é agressão, e aqui eu falo até da agressão física, inclusive? Sim, nós temos muitas violências que são psicológicas, morais, né, ofensas verbais, e temos também agressões físicas. Isso para questões de homofobia e lesbofobia. Vamos pensar assim, homens gays e mulheres lésbicas, né? O maior índice são as questões de ofensas verbais, violência psicológica, assédio moral. Se nós formos para a população T, por exemplo, travestis e transexuais, nós temos assassinatos. Né? Então, nós temos agora, ainda ontem eu recebi fotos de uma menina assassinada lá em Pernambuco, né? Cruelmente, porque são crimes de ódio com muita violência, né? São crimes que realmente eles vêm para chocar, então por isso que a gente fala são crimes de ódio exacerbados, né? Porque é onde o agressor ele exatamente coloca para fora o seu pior lado, né? Que é aquele de assassinar uma pessoa que ele não concorda, que ele não respeita, que ele não... E aquilo que tu falou no início do programa, nós precisamos muito falar sobre isso e precisamos trazer sempre esses temas à evidência, porque mais do que... Nós estamos em 2025, né, Glauco? E muitas vezes eu recebo casos, crimes, e eu olho e penso, mas em que ano nós estamos? Em que época eu estou? Eu me pergunto isso, trabalhando com essa pauta, eu me pergunto em que época nós estamos. Eu preciso me situar. E às vezes eu digo, nossa, então tá, é dezembro de 2025, né? Porque são barbáries, né? Tu verifica, mas isso está acontecendo hoje. É tempo das cavernas, é fazer com as próprias mãos algo que
a pessoa gostaria que alguém fizesse, não, mas já que não fizeram, eu vou fazer. E aqui, ó, vou fazer para mostrar para todo mundo que eu não compactuo com isso, como se a verdade dele fosse a absoluta. Exatamente. É uma coisa inominável. Só que, assim, é um problema de todo o país. Agora veio um caso de Pernambuco, né? Mas as pessoas estão denunciando mais, e aqui eu volto para o nosso cenário também do Rio Grande do Sul, porque tem toda essa questão do machismo e tal, porque até pouco tempo um grande problema da polícia, inclusive, era a vergonha, era o constrangimento das vítimas que não denunciavam. Hoje já está melhor isso, não? Sim, perfeito. Essa tua colocação ela é muito pertinente porque nós temos também esse aumento, né? Esses índices eles estão aumentando por quê? Porque nós temos mais denúncias. Né? Não significa que não aconteciam antes. Então, a gente sempre teve, porém agora as denúncias estão chegando. E por que estão chegando? Porque em 2019, nós tivemos a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Esse é um dado muito importante, é um marco. 2019. Junho de 2019, então, nós temos a criminalização pelo STF da LGBTfobia, equiparando aos crimes de racismo. Então, na omissão do legislador, nós não temos uma legislação específica que regule a LGBTfobia, sobreveio uma decisão do STF dizendo que toda e qualquer conduta LGBTfóbica, para os efeitos legais, se equiparam aos crimes de racismo. Então, a partir daí, nós temos a criminalização da LGBTfobia. E o que aconteceu, então? Começaram a ser instaladas no país as delegacias da diversidade ou do combate à intolerância, que é a que nós temos aqui. São delegacias especializadas para a pauta LGBT, para os crimes de racismo, intolerância religiosa e PCD. Então, são delegacias diferenciadas, porque aquele policial que está ali, ele já está, né, vamos dizer assim, capacitado, ele já passou por um curso de sensibilização, humanização, ele já tem as informações necessárias para trabalhar com essa vítima que chega ali muito vulnerabilizada. E aí tu colocou uma questão da vergonha, sim, da vergonha, porque muitas das vezes a travesti, a transexual, ela não procurava uma delegacia, vamos dizer assim, comum, distrital, pela vergonha e também pelo receio de ser vítima novamente, né? Pela própria instituição, que é o que acontecia. Né? Então, ela chegava ali e dizia, não, mas aqui não, tu não vai fazer ocorrência, porque isso aqui é mimimi, não, isso aqui não é nada. Né? Então, essas pessoas elas acabavam não denunciando. E agora, com as delegacias especializadas, e aqui nós temos em Porto Alegre, Delegacia de Polícia do Combate à Intolerância, ali na 24 de outubro, e nós temos também em Santa Maria uma delegacia especializada de combate à intolerância. E aí, agora, por causa desses índices, a polícia já está com o projeto para instalar em Caxias. Então, para tu veres a necessidade de termos na Serra também... Que é um local que a gente acabou de falar. Que é um local que está necessitando da especializada exatamente pelo aumento desses números, né? Então, nós temos, sim, hoje, um número muito maior de denúncias em razão dessas delegacias especializadas. E ainda, né, Glauco, a questão da delegacia online. Facilitou muito mais. Nós temos a delegacia online da diversidade aqui no estado. Né? E essa delegacia, tu acessa na Polícia Civil ali, na DOL, né? Delegacia online, lá vai ter delegacia online da mulher, delegacia online da diversidade, a Agrodol, né? Para os crimes rurais, agrícolas, e ali tu vai clicar, delegacia online da diversidade, faz a tua ocorrência e envia. Então, tu não precisa nem sair, tu pega teu computador, pega teu celular e faz de onde tu estiver, tu não precisa ir até a delegacia. Isso facilitou, porque exatamente, muitas das vezes a pessoa não ia, porque ela ia ter que expor, né? Aquela dor, ela ia ter que ter um atendimento com o policial, né? Ela tem um capítulo a mais do problema, digamos assim. E sem falar que muitas vezes dentro da própria família, essa pessoa ela tenta se preservar porque ela é alvo da discriminação dentro da própria família. Diego, me ajuda aqui a entender, do ponto de vista jurídico e policial, se for o caso, se tiveres condições também, a violência contra a mulher, ela leva a algumas decisões. Por exemplo, tem o distanciamento do agressor, da vítima, tem penas que são muito bem definidas no Código, mas a violência contra esse público especificamente tem coisas parecidas? Por exemplo, alguém que agride,
ela pode ter uma determinação judicial de afastamento da vítima? Como é que funciona isso na prática? Então, pela Lei Maria da Penha, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, que também agora é aplicável aos casais homoafetivos, então é muito importante, né? Porque desde fevereiro agora nós temos aplicação para casais homoafetivos. Então, um casal gay, um casal de lésbicas também farão uso da Lei Maria da Penha com a medida protetiva em caso de violência, mas no âmbito doméstico, daquela relação, né? Para quando não há uma relação, que foi exemplo que tu trouxeste, eu tive um caso de um homem gay que é síndico de um condomínio aqui em Porto Alegre, e ele é perseguido por um condômino. Foi muito tempo perseguido, né? E ele, até que, esse caso ele foi para a mídia, ele jogou água quente na vítima um dia. Então, eram várias agressões, chamando de viado, de gay, aquelas agressões homofóbicas, só que um dia ele jogou água quente. E aí queimou toda a vítima, né? Meu Deus do céu. Então, era um caso que envolvia homofobia, perseguição, e ali nós obtivemos uma medida cautelar de afastamento. Nós não podemos falar em medida protetiva, porque nós não estamos na relação, no âmbito doméstico, né, da Maria da Penha, diferente. Sim. Mas nós temos, então, um pedido de cautelar de afastamento, que também garante que o agressor, né, mantenha certa distância da vítima, enfim, mas esse é o nome correto, né, cautelar de afastamento. E nesse caso nós conseguimos, porque ele era perseguido pelo agressor, né? E até que foi bastante lesionado, foi um caso bastante grave. Eu fico só imaginando. Foi garrafa de água de chimarrão, daí tu imagina, né? E ele ficou todo queimado na época. Então, tem vários casos em que há perseguição. Eu tive um caso de racismo também, de uma empregada doméstica de um condomínio de luxo aqui de Porto Alegre, que era perseguida pela síndica, né? E ela era perseguida e ela chegava a cuidar ela nas câmeras, e onde ela estava, ela ia atrás do condomínio e praticava ofensas racistas, e essa pessoa também se sentiu intimidada, ela não conseguia mais circular no condomínio livremente, e nós também conseguimos, de novo, uma cautelar de afastamento, que essa agressora não poderia chegar perto da vítima. Então, sim, há possibilidade, principalmente quando tem esse crime de perseguição, né? Porque daí nós temos um outro crime a mais que se soma àquele preconceito, àquele de racismo, homofobia e transfobia, tem a perseguição, né? Que é quando o agressor está sempre espreitando a vítima para cometer a agressão. E é mais cruel ainda, porque estamos num ambiente que é o de trabalho. No caso né, dessa vítima, mencionada aqui no condomínio em Porto Alegre, é o local de trabalho dela. Quer dizer, além da questão da discriminação, está impedindo a pessoa de trabalhar, porque ela foi agredida no ambiente de trabalho. A que ponto nós chegamos? Eu imagino que são várias e várias histórias, até difíceis. Sim. Bom, o Diego já falou, né? Que ano nós estamos? Porque tem coisa que é inacreditável, né? Exatamente. 2025, mas parece que em determinados momentos a gente voltou no tempo. Exato. Mas essa informação da medida cautelar é muito importante a gente trazer, porque realmente as pessoas não sabem, né? Porque se fala muito em medida protetiva da Lei Maria da Penha, sim, mas aí nós temos essa medida cautelar de afastamento. Então, toda vítima de racismo, homofobia, transfobia que estiver sofrendo perseguição, ela pode obter essa medida, sim, né? Para manter o agressor distante, para que aquilo cesse, né? Porque nós sabemos que essas violências reiteradas, né, Glauco, a gente precisa falar nisso também, elas causam o adoecimento daquela vítima, né? Então, claro, além do sofrimento, reiteradamente ela chega ao adoecimento e muitas vezes, sim, pode levar ao suicídio, né? Eu já tive várias pessoas que não aguentaram, chegaram no momento que ela não tem lugar mais nesse mundo, eu não aguento mais, eu não consigo mais lidar com isso, elas tiram a própria vida, né? Então, ali no Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre as pessoas LGBTs que são vítimas de homofobia, racismo e transfobia, porque na verdade está tudo junto, né, Glauco? Eu trago aqui também gordofobia, etarismo, hoje eu tenho o processo de sorofobia, que é o preconceito contra pessoas vivendo com HIV. Eu digo, às vezes acontece... Mas isso é preconceito de pessoas ou de empresas ou tudo? De tudo. Pessoas que às vezes não podem acessar um espaço porque elas vivem com HIV e elas não se sentem bem, ou pela desinformação de determinada pessoa que acha que aquela pessoa vai contaminar outras. Os preconceitos, eles se desdobram de várias formas e se apresentam também de várias formas. Então, por isso que eu digo, a gente precisa, esse meu trabalho hoje, ele é de direitos humanos. Agora nós tivemos dia 10 de dezembro o Dia, né, Internacional dos Direitos Humanos, porque envolve todos os preconceitos. Às vezes, uma vítima, ela carrega com ela vários preconceitos. Uma pessoa trans, gorda e preta, por exemplo,
né, pertencente a uma determinada religião. Imagina que carga emocional... Ela vai me trazer, eu já sofri gordofobia, eu já sofri racismo, eu já sofri transfobia e intolerância religiosa. Tá tudo E ainda vai ter gente dizendo, não, mas isso é mimimi. Tem gente hoje que não suporta uma brincadeira. Gente, sim, nós estamos em 2025, os tempos mudaram, mas a crueldade me parece que aumentou em muitos aspectos. A própria questão da sexualidade, que antes talvez fizessem uma brincadeira lá, mas muita gente não revelava nem que era homossexual. Isso. Para não passar por aquele processo. Exatamente. E essa que é questão traumático, da brincadeira é importante que a gente fale também, porque se fala muito no racismo recreativo, né, que não existe mais. Então, as pessoas acabam, muitas vezes, nos processos, o agressor ele vai se defender utilizando e isso. Não foi por mal. Não, foi até uma tem um amigo que é gay, isso. Entendeu? Então, para tu ver, 2025, de novo, as defesas são essas. Então, só que não é mais. Agora não se tem mais lugar para piada. Então, não existe mais o racismo, a homofobia recreativa, isso não tem mais. Tudo é punido, né? Então, nós temos hoje legislação que pune esse tipo de ofensa, esse tipo de agressão. Então, por exemplo, né? E eu trago aqui, eu gosto de exemplificar. O que seria, então, homofobia hoje numa ofensa verbal? Tu chamar de viadinho, de viadão, teve vários casos, né? Aidético, que é o caso da sorofobia, né? Isso tudo hoje é punido, sim, né? Nós temos como criminalizar essa conduta, assim como chamar uma pessoa trans de traveco, de aberração, transformer. Esses dias eu fui numa escola dar uma palestra e uma menina levantou o dedo e ela disse, eu sou uma menina trans, né? Eu sou uma pessoa trans e eu fui chamada de transformer. Então, tu vê a criatividade também... Mas era adolescente? Do mal, adolescente. Ixi. A criatividade dos agressores e dos crimes hoje que inventam nomes, né? Inventam termos para agredir aquela pessoa. Então, aberração é comum acontecer, mas transformer eu não tinha ouvido. Mas, enfim, aí, no sentido de mostrar para aquela pessoa que ela foi vítima de uma situação de transfobia, que ela deve denunciar, que ela tem que procurar essa rede que existe, que é a Delegacia do Combate à Intolerância. Às vezes, precisa de um atendimento psicológico, né? Porque aquela agressão, como eu falei, gerou um abalo moral. Às vezes, precisa buscar uma indenização, né, que foi o caso desse rapaz que eu te falei, que foi vítima também dessa queimadura, né, uma indenização pelo abalo moral, pela agressão, pela lesão física que teve. Então, são várias esferas. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Desculpa, mas só para não perder esse gancho. Você falou em indenização aí, que convenhamos, é para ser educativo. Não é só o simples fato, vou tirar dinheiro. Não, ela deve ter uma finalidade educativa. Você acha que educa? Vou te dizer que educa. Já tive casos de pessoas idosas que foram condenadas, tá? E educa no sentido de dizer o seguinte, aquela pessoa não vai fazer de novo. Porque uma pessoa assim que já foi condenada, eu tive um caso de um senhor idoso, de 80 anos, foi condenado a pagar uma indenização. Ele parcelou aquela indenização em 20 vezes, foi um consórcio, né? Pagou em 20 vezes e ele pagava todo mês religiosamente aquela indenização. Ele ia no fórum e depositava em juízo. E eu entendi, porque depois eu acompanhei o caso e as pessoas... E geralmente, Glauco, olha que engraçado, essas situações acontecem em condomínios. Então, são pessoas vizinhas, são pessoas que convivem, são obrigadas a conviver, ao menos que resolvam se mudar, né? Então, eu acompanho essas situações. E agora, como é que ele está? Ele está respeitando, sim, ele é outra pessoa. Então, pelo menos para que não doa de novo, porque doeu no bolso. Pois é. Então, para que não doa de novo, ele se educou, vamos dizer assim, de o uma ser humano forçadamente, né? É assim também. A questão do trânsito, né? Mas é uma indústria de multa. Sim, mas quanta coisa errada os condutores fazem também e de que forma você vai punir, que na verdade não seria punir, mas educar um condutor. É a multa. Poxa, eu sofri uma multa, tive que pagar não sei quanto. Infelizmente, assim, pelo jeito, não é só no trânsito. Não é só no trânsito. Eu vou te dizer que a questão, por isso que eu sempre falo para as vítimas, para buscarem indenização, e não é para essa questão de buscar o dinheiro, é mais para punir, né, aquele agressor, para ele sentir realmente que aquilo não vai permanecer, não vai ficar impune, né? Foi uma agressão, gerou um abalo moral na vítima, e muitas vezes também tem outros danos para serem buscados, né? Tem o dano patrimonial, porque uma agressão, por exemplo, sei lá, pode quebrar o vidro do carro, né? E ao mesmo tempo que tem agressão ali verbal,
pode quebrar um óculos da pessoa, pode fazer qualquer outro tipo de dano, né? Então tem o dano patrimonial e tem o dano moral, que é o decorrente dessa violência moral, dessa agressão, né, que a pessoa foi vítima. E isso se busca na esfera civil por indenização. Da mesma forma, na Justiça do Trabalho, quando tem uma questão de sorofobia envolvendo uma empresa, né? Eu tive há pouco tempo também um rapaz que foi demitido por uma questão de sorofobia. Foi nítido que aquela demissão foi porque durante um exame de rotina ali na empresa, ele diagnosticou positivo para HIV e ele passou a sofrer perseguição dentro da empresa. Perseguição, que barbaridade. até que isso gerou a demissão dele. E aí, quando ocorre... O que pensa a empresa está pensando que, de repente, ela pode contaminar o resto do... Às vezes é uma pessoa, Glauco, eu vou te dizer que às vezes ali o RH, vamos dizer assim, às vezes vem assim, porque eu tenho muito problema com o nome social, com pessoas trans, e geralmente o RH, a pessoa responsável que, não, aqui eu não aceito o nome social. E nesse aspecto, você acha que a gente tem muito a progredir? Sim. Porque uma estrutura, às vezes, está submetida a uma pessoa que comanda aquela engrenagem. Exato. Né? E aí, nesse caso, a gente tem que levar para as empresas, e aí esse é o trabalho que a gente faz também, de levar para as empresas esse letramento, porque eu tenho uma palestra, inclusive, que chama Diversidade no Ambiente Corporativo, que eu trago essas questões trabalhistas decorrentes da responsabilidade mesmo do que ocorre, né? Então, o chefe do RH que negou o nome social da pessoa no crachá, por exemplo, ela vai responder pessoalmente, mas a empresa está respondendo porque ela está ali enquanto chefe do RH. Então, isso vai gerar uma reclamatória trabalhista, vai gerar uma ação, vai ter assédio moral, são várias questões ali envolvidas. E o empregador, no momento que ele tem essa visão, olha, eu vou ser responsabilizado pelos atos dos meus funcionários. Né? Então, quando ele entende isso, ele começa a trazer para dentro da empresa letramento sobre diversidade, que é isso. E nada mais é do que a gente falar sobre isso. Né? A gente ter rodas de conversa com os colaboradores, falar de questões raciais, questões LGBTs, o que acontece se eu não respeito o nome social, é uma transfobia. Né? É um crime de transfobia. Então, é passível de ir na delegacia, fazer uma ocorrência, entrar com a indenização, pedido de indenização. Então, são várias as questões. E o empregador, quando ele entende que isso reflete, né, muito negativamente para a empresa, para a imagem, ele começa a abrir não só o letramento, mas como as vagas afirmativas. Começa a trazer pessoas trans, pessoas... Né, ter as cotas dentro da empresa para a diversidade, né? PCD também. Então, isso é muito importante, é um trabalho muito bonito dentro do ambiente corporativo. Sem dúvida. Antes do nosso intervalo, uma dúvida, nós estamos num período aí de encerramento de ciclo, né, do ano, enfim. Tem alguma época do ano que se manifeste mais essa discriminação ou não? Ou não, ela é... agora nós temos o ano todo, né, não é sazonal, assim, né? O que a gente verifica meses em que são mais pontuadas as questões que a gente fala mais sobre as demandas. E aí, por exemplo, janeiro. Janeiro a gente fala sobre visibilidade trans, né? Então, agora durante o mês de janeiro a gente vai falar muito sobre as pessoas trans. E durante esses meses a gente acaba também identificando esses relatórios, trabalhando mais esses números. Então, possivelmente lá em janeiro a gente vai ter, né, dados novos relacionados às pessoas trans, mas porque é um mês da visibilidade trans. Assim como junho é o mês do orgulho LGBT. Então, ali a gente fala muito sobre as violências, né, contra a população LGBT. Agora, em dezembro, a gente falou dia 1º de dezembro, dia do combate à AIDS, que foi dia 1º. A gente trouxe questões muito importantes, inclusive que Porto Alegre está liderando, né? É o maior índice, né? Aqui nós estamos com um número muito alto em Porto Alegre. Já era uma capital com uma grande incidência e continua sendo. Então, isso veio à tona agora em dezembro, que é quando se dá luz para aquele tema, né? Mas as agressões, as situações de violência ocorrem o ano inteiro. Infelizmente, né? Lamentamos muito, mas daí também a necessidade de ter um trabalho sistemático durante o ano inteiro. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta falando mais sobre isso, né, com o Diego Cândido, uma forma de tentar agilizar como pode ser feito política pública, né, lá na escola que tem que vir essa conscientização, como se dá mais celeridade a este processo de conscientização. A gente já volta aqui no Visão 360.
Visão 360 de volta, falando sobre direitos, acolhimento e combate à violência às pessoas LGBTQIAP+. Nosso entrevistado de hoje é o Diego Cândido, advogado, especialista no assunto. Colabora muito com as causas deste público, que infelizmente os números eles assustam, preocupam. Não vemos uma luz no fim do túnel para que este ciclo de violência seja interrompido, mas, como eu disse antes, é um processo, né? As coisas têm que acontecer. É uma conscientização. Políticas públicas, elas existem? Elas deveriam ser incrementadas? Qual é a sua opinião? Existem, Glauco, mas eu trago aqui uma problemática muito importante da gente falar, e talvez aqui seja o ponto mais importante dessa pauta, que é o fato, que eu já falei anteriormente, nós não temos leis, não só com relação à LGBTfobia. Como eu falei anteriormente, é uma decisão do STF que equiparou ao crime de racismo. Ou seja, nós não temos uma lei que criminalize, né, a LGBTfobia no Brasil. Só que não é só com a LGBTfobia. Nós temos todos os direitos da comunidade LGBTQIA+, estão previstos em decisões do STF, do STJ, do Conselho Nacional de Justiça, em decretos, resoluções, portarias, ou seja, nenhum direito está previsto em lei. Então, aqui nós temos a primeira problemática, né, que eu entendo que seja maior, porque no momento que não é lei, nós temos a vulnerabilidade, a insegurança jurídica que isso gera. E um exemplo muito prático que eu te trago. Vamos até a Delegacia do Combate à Intolerância, faz a denúncia, tramitou o inquérito, o delegado resolve, então, indiciar. Ok, crime de homofobia, estou indiciando. Ao chegar no Ministério Público, o que acontece? A gente, se pegar um promotor legalista, que entende que tem que aplicar a lei ali, né, friamente, ele vai dizer, olha, eu até entendo que aqui houve realmente, mas eu não posso denunciar, porque não está previsto em lei. Então, aí está a grande questão. E aí a vítima, tá, mas só um pouquinho, o delegado não disse que é crime? Sim, mas não é lei. Então, o promotor também não está errado, ele pode não ser sensível, ele pode não ter o letramento necessário, né? Mas ele não está errado, sob o ponto de vista legal. Então, isso que a gente precisa trazer de problemática, e eu digo porque nós precisamos que esses direitos se tornem lei. E, para isso, a gente precisa que o legislativo, né, leve para a votação projetos que já existem. Tem vários projetos, inclusive existe o Estatuto da Diversidade, há muitos anos, se não me engano, desde 2017, que já está lá, o Estatuto da Diversidade. Mas está parado isso? Está parado, não foi levado à votação. E aí nós temos o quê? Nesse Estatuto, todos os direitos da população compilados, assim como nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Diversidade. Só que não há interesse, Glauco, não há bancada suficiente para levar isso à votação. Então, aqui nós temos uma questão muito importante para as políticas públicas, é a representatividade LGBTQIA+, no Poder Legislativo. Que melhorou, né? Melhorou. Não, nós já avançamos Nós temos muito, representantes, mas nós precisamos de mais, nós temos que ter mais força, né? Porque as políticas públicas existem, tá? Nós temos várias, só que nenhuma é implementada por lei. Né? Nós temos aí decretos, resoluções, portarias, projetos, as organizações da sociedade civil, como uma ONG, né? As ONGs que fazem, que trabalham com parcerias com o governo do Estado. Nós mesmos lá na ONG, eu trabalho com a ONG Igualdade, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul. Nós temos um convênio fantástico com a Secretaria de Segurança Pública, que é a questão de trabalhar com a população trans dentro do sistema prisional. Né? Então, a secretaria lá do sistema penitenciário firmou um convênio conosco que nos dá acesso a todas as casas prisionais para verificar onde estão ocorrendo as violações de direitos humanos com as pessoas trans. Então, veja que fantástico isso, né? E é uma política pública, sim, porque é um termo de parceria, né, firmado com o governo do Estado. Então, nós temos várias, né, frentes para trabalhar, só que nada está previsto em lei. Então, eu sempre trago esse alerta, porque é um trabalho bastante ali que a gente está sempre na frente, lá na OAB, né? A gente está sempre colocando isso em evidência. Nós, como advogados, como instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, para que haja uma pressão legislativa, para que a gente, né, tenha esses direitos legislados.
Só assim que a gente vai conseguir acabar com a insegurança jurídica, porque infelizmente nós temos isso, né? Nós vamos ter promotores decidindo diferente, juízes decidindo diferente, não está nada, né? E não está errado. É o que eu digo para a vítima, tá, mas pode isso, doutor? Pode, né? Porque nós não temos a lei. Então, é difícil também para o cidadão entender até que ponto, né, qual tem eficácia e não tem eficácia. Então, eu sempre gosto de pontuar isso, né, porque nós temos que fazer uma pressão. Eu acho que isso é uma questão da sociedade, para que esses direitos se tornem lei, que a gente tenha isso, né, de forma mais efetiva. Né? E, na sua opinião, as escolas, elas têm feito o seu papel? E eu pergunto isso porque eu tenho filho em idade escolar e vejo que a realidade que ele encara hoje é bem diferente da que eu encarava lá, sei lá quantas décadas antes. Ele já tem uma visão mais avançada, né? Mas ainda não é o suficiente. É claro que a educação de uma criança, de um adolescente, não é determinada somente pela escola. A família é a base de tudo. Mas, na sua opinião, o âmbito escolar, ele está fazendo o papel dele? Então, eu acho que sim, nós já temos avanços, porém, não há nada de concreto que tenha, assim, já pronto para que diga, olha, essa escola tem que fazer, não há obrigatoriedade, não há um trabalho nesse sentido. E por que eu trago isso? Porque eu vejo muito essa questão sob demanda. Por exemplo, lá na OAB nós temos a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, um exemplo. Quando ocorre algum fato envolvendo uma criança LGBT em alguma escola pública, eles requisitam, né, para a OAB, trazem a demanda, olha, precisamos de alguém da comissão para falar sobre esse tema com as crianças. Então, a gente vai lá e trabalha com as crianças sobre aquela demanda específica. Eu também participei de um projeto chamado Educar Colorido, onde nós conseguimos acessar várias escolas, levando uma peça de teatro sobre casais homoafetivos e depois tinha uma conversa comigo sobre direitos e com um psicólogo sobre acolhimento e saúde mental. Nós percorremos várias escolas com esse projeto, né? E a gente via o quão as professoras, Glauco, as professoras são carentes dessa informação. Elas não sabem lidar com essas situações. Então, as professoras chegam e dizem, o que eu faço? A criança vem aqui e pede para usar o nome social, mas o pai e a mãe vêm e não, eu não quero que use o nome social, eu quero que use o nome de registro. E aí, nesse conflito, eu vou ouvir quem? A criança ou eu vou ouvir o pai e a mãe? Então, ver o grau, né, de desconhecimento, de desinformação. Então, eu acho que há muito que se fazer com relação ao âmbito escolar, embora já tenhamos avanços, né? Como eu falei, existe essa demanda, a OAB está de portas abertas, o nome do projeto é OAB Vai à Escola. São questões envolvendo ECA, envolvendo LGBT, envolvendo pauta racial, tem as comissões específicas. E aí, a OAB é demandada, nós vamos até a escola e conversamos com as crianças. E esses projetos que são feitos voltados, né, para a área escolar. E também trazendo os professores, né? Eu acho que é importante todos sentarem e conversarem sobre o tema. E eu acho que é muito sobre falar sobre o assunto. Sem tabus, sem estigmas, é trazer a conversa. E quando eu falo com crianças e adolescentes, eu digo, conversem sobre isso. No almoço de família com o pai e a mãe, num café, na balada, tornem esse assunto normal, natural, orgânico. Né? Não precisa a gente, vamos sentar aqui para falar de sexualidade. É cercado de um... É falar o que é, como é que é, né? As letrinhas, vamos tentar normalizar isso, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir. O professor, ele é fundamental porque ele é o que vai replicar, né? Logicamente, mas... eu devo ser bem honesto, eu participei de várias palestras, no caso do meu filho, porque fala-se muito do bullying, né? E por isso esse ambiente escolar também é tão importante, porque o que a criança ou adolescente tem de ruim em casa, ele vai levar para a escola. Então, pelo menos se em casa não for tão fácil assim para mudar de uma hora para outra, o ambiente escolar pode dar uma visão diferente para esse aluno. E ele pode voltar para casa e só contestar, inclusive. Pai, mãe, não é assim que a coisa funciona. O irmão, sei lá, enfim. Com certeza. Isso funcionou até no trânsito, porque escolas fizeram campanhas, e eu lembro muito bem disso, quando passou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança. A questão das faixas de segurança. As escolas são fundamentais e muitas vezes o aluno sai da escola e volta para casa ensinando o pai. Pai, por que parou em fila dupla?
Aconteceu comigo. Por que está em cima da faixa de segurança? Por que já não botou o cinto de segurança? Vai botar o cinto de segurança depois que sai andando. E isso pode ter um resultado também Com certeza. nessa questão. E é exatamente esse o jogo. Quando eu falo com as crianças, eu faço um papo reto com as crianças e adolescentes. Eu digo, se vocês não aprenderam em casa, agora vocês vão ensinar em casa. Exato. Vocês vão chegar e vão conversar. É isso que eu proponho. Conversem com o pai e a mãe num almoço. Levem esse assunto, né? Informem para eles o que vocês aprenderam agora. Mostrem que vocês sabem, que vocês estão com domínio da pauta. Então, isso funciona muito, porque eles ficam entusiasmados, a gente vê que brilha os olhos. Nossa, eu aprendi isso tudo hoje, eu vou poder ensinar. Aquilo também provoca, né? Ele, como cidadão, eu digo, todos nós somos agentes de transformação social. Todos nós somos. Nós não somos um simples CPF no mundo. Todos nós temos o seu papel social. Então, exerçam desde logo o papel de vocês, né? E eles ficam, assim, encantados, né? Então, é muito isso, assim, a gente trazer também de forma lúdica essas crianças e adolescentes para a responsabilidade social que eles possuem e que vão possuir ainda mais depois da maioridade, mas que já assumam desde logo isso. E eu acho que falta, Glauco, exatamente uma política, então, pública, afirmativa, governamental, que seja obrigatório isso, né? Essa conversa, vamos dizer assim, esse letramento dentro das escolas, porque eu vejo hoje está acontecendo uma sob-demanda. Né? Não é algo que se diga, não, isso aqui vai ser falado, em algum momento vai programa, ter. Exato. Né? É isso que está faltando. Até sobre isso, nós falamos aqui, Porto Alegre, delegacias especializadas, né? Nós temos Santa Maria, em breve Caxias do Sul, que é um ponto bem crítico a ser combatido. Mas alguém que está lá em Quaraí, São Borja, que está em Uruguaiana, que está lá no norte do estado, que está no extremo sul, que está no litoral aqui, é só ir numa delegacia? Qual é a orientação para pessoas que forem vítimas? Sim, qualquer delegacia é porta de entrada para essas denúncias, né? Então, não necessariamente, aqui em Porto Alegre nós temos a Delegacia do Combate à Intolerância, mas a pessoa, por exemplo, que mora na Restinga e não tem como se deslocar ou não quer se deslocar até ali a 24 de outubro, ela pode ir na Delegacia Distrital lá da Restinga e fazer lá o registro da ocorrência. Então, qualquer delegacia. Onde não tem especializada no interior do estado, a Delegacia Distrital, né, ali da região, que vai atender. Mas eu sempre recomendo procurar a Delegacia Online da Diversidade, porque ela já foi montada, e eu me orgulho muito de ter trabalhado com a Polícia Civil, e eu ajudei a construir essa delegacia, inclusive os termos, tudo que tem os conceitos ali, é tudo autoexplicativo, tu clica, vai ter o conceito do que é o que, a pessoa já se informa fazendo a ocorrência. Para poder enquadrar. Então, é tudo muito intuitivo, muito fácil. Então, procura a Delegacia Online da Diversidade, faz ali, né, o boletim de ocorrência, e depois ele é direcionado para a Delegacia da cidade, só que já vai iniciar de uma forma, vamos dizer assim, num formato já específico voltado para homofobia. Por que acontece, Glauco? Lá no interior do estado, em Quaraí, por exemplo, aquele policial que ainda não passou pelo nosso curso por isso que eu perguntei, porque ele não tem esse conhecimento, ele não vai registrar como homofobia. Embora já tenha lá no SPJ, que é o sistema da Polícia Civil, já tem lá homofobia e transfobia, já está lá tipificado. Porém, ele não tem o conhecimento que aquilo que existe. Então, ele vai colocar lá ameaça, injúria, vai colocar qualquer outro crime e não vai colocar a homofobia. Significa que vai tramitar o processo de forma diferenciada, né? Porque uma coisa é tramitar como homofobia, outra é tramitar como ameaça, como injúria. São coisas distintas. Então, o policial que não sabe que tem o campo homofobia, ele não vai registrar como homofobia. E aquilo já vai começar errado. Então, por isso que eu digo, faça pela Delegacia Online da Diversidade e clica lá no homofobia, transfobia, que está lá. É muito intuitivo, né? Já vai dizer o que é, a pessoa não sabendo, ela vai clicar, vai aparecer o conceito. Então, é muito mais fácil, porque daí vai chegar na delegacia, já vai estar, aqui, ó, fizeram um registro de homofobia. Então, vamos tramitar de forma, né? Aí, se ele não sabe, ele vai pesquisar, ele vai atrás, né? Porque já houve o registro, né? Mas vocês, e aí, mais especificamente, o Diego, vai entrar quando for requisitado? No caso da sua assistência? Sim, aí sim, porque o que acontece? A pessoa ela registra o boletim de ocorrência, ela não precisa do advogado para fazer o registro, né? Então, qualquer pessoa faz o registro. Ela vai entrar tanto na delegacia presencialmente, como ali na Delegacia Online da Diversidade. Porém, tem vítimas que fazem a contratação do advogado, isso para qualquer situação, violência contra a mulher, para acompanhar o registro, que também é diferenciado, porque o profissional que está acompanhando já vai saber o que deve constar.
né? Então, até a prova também, porque é importante que se diga, não basta fazer só um boletim de ocorrência, nós temos que ter a prova. E isso é uma informação relevante de utilidade pública, porque tem que ter uma prova, né, Glauco? Ah, tá, me chamou de viado, mas e aí, quem é que presenciou essa agressão? Que só a palavra da vítima não basta, então tem que ter uma testemunha que presenciou aquela agressão. Hoje nós temos muitos crimes na internet, então pega o print ali no WhatsApp, pega o print lá no Instagram, onde está o comentário ofensivo, printa tudo, reúne as provas para entregar para a polícia. Isso facilita muito, né? E também traz celeridade ao processo. Não precisa a polícia fazer todas aquelas diligências para quem é que estava no local, vamos lá ver quem era a testemunha. Não, tu já leva pronto, as pessoas são ouvidas e se conclui mais rápido. Mas qualquer pessoa sozinha pode fazer o registro. Mas o acompanhamento do profissional vai facilitar a questão do registro e das provas a serem produzidas, porque a maior dificuldade é essa, a pessoa pergunta, mas qual é a prova que eu preciso, né? O que eu tenho que levar? O que vale como prova? Essa que é a dificuldade. O Diego falou aqui antes do programa que está faltando tempo para tanto trabalho, né? Sim. Logicamente que isso tem os dois lados da questão. Muita gente busca ajuda, né? A questão até de conscientização, mas os números também aumentaram e talvez também pelo aumento de denúncias, o que é preocupante, né? Com certeza, os números aumentaram e muito. E aí eu te digo que a delegacia, depois da delegacia online da diversidade, foi um número ainda maior. Porque, como eu te falei, a pessoa vai ali na sua casa, em qualquer lugar onde ela está, ela faz o registro, né? E aquele registro já... Problemas nós temos bastante. Sua perspectiva, a partir do cenário que nós temos hoje, é melhorar? Ou estamos muito longe daquilo que uma sociedade ajustada, que uma sociedade tolerante poderia indicar? Eu acho que nós temos muitos avanços, né? Eu não vejo como eu não tenho um olhar ruim, uma ótica ruim. Desilusão, não? Não. Eu acho que nós temos muitas questões que são positivas, inclusive todos esses direitos que eu te trouxe, embora não estejam previstos em lei, eles existem, né? Então, tem direitos, sim, já previstos por decisões, ok, mas esses direitos, eles são aplicados, a gente consegue ter uma eficácia, né? O que a gente precisa, eu acho, é uma conscientização da sociedade maior. Temos que ampliar essa conscientização. E como fazer isso? Falando o óbvio, né? Então, nós temos que falar sempre na questão do respeito, na questão que não existe mais racismo recreativo, homofobia recreativa. São questões que são óbvias, que a gente tem conhecimento sobre isso, mas que precisa sempre ser falado. Eu acho que a gente precisa criar essa cultura de paz, eu trago sempre, né? Uma conscientização coletiva, uma cultura de paz para a gente combater a cultura do ódio. Porque esses crimes, esses assassinatos, eles são a partir de uma cultura de ódio. Então, a gente precisa ir com a informação, com o conhecimento, com o letramento, para termos uma cultura de paz que combata essa cultura do ódio. Desculpa, então, é uma briga, um duelo. Desculpe, né? Te interromper, mas eu não podia deixar batido. Nós tivemos uma questão bem importante, que foi o próprio governador admitindo, né, que é homossexual, e isso causou na sociedade, boa parte delas, nossa, como assim? Não, ele é uma pessoa. Antes de ser governador, ele é uma pessoa. E eu pensei cá comigo que isso aí poderia, inclusive, entrar no cenário de uma forma positiva. Eu não sei se surtiu efeito, sinceramente, ainda mais no estado, que eu repito, é um estado machista, mas eu acho que em determinados aspectos, inclusive nas denúncias, eu acho que surtiu. Sim, eu acho que sim, como forma de inspiração. Isso. Né? Porque nós temos essa questão, eu vejo na comunidade LGBTQIA+, é muito sobre isso, a inspiração daquela pessoa que traz o conhecimento, aquela que se identifica, porque nós estamos falando de identidade de gênero e orientação sexual. Quando as pessoas que detêm o poder, ou são pessoas públicas, se assumem, né? Trazem essa verdade de serem quem são, isso aí inspira outras pessoas a fazerem isso e também a denunciarem. Então, uma pessoa, ela se vê mais empoderada. Isso, absolutamente, eu tenho certeza que isso acontece, né? Porque eu vejo que as pessoas públicas, elas influenciam e muito a comunidade que se sente enfraquecida, né? Que nós falamos de minorias, e essa minoria que a gente fala num aspecto qualitativo, não quantitativo, né? Porque nós temos hoje, né? É importante também que a gente pontue isso, essas ditas minorias, elas se veem nessas pessoas públicas que estão no poder como representatividade delas, sim, né? Eu acho que isso é muito importante, mas a questão de trazer a informação, o conhecimento, inclusive o teu programa aqui, nós estarmos falando sobre isso aqui com certeza
é o que nós precisamos fazer em todos os momentos, durante todo o ano, né? Não só falar... Eu falo para as empresas o seguinte, Glauco, não adianta, no mês do orgulho, que é o mês de junho, colocar a bandeirinha na porta, dizer, olha, somos parceiras da diversidade, e o que tu faz pela pauta o ano todo? Não faz nada. É verdade. Né? Então, não adianta, a gente precisa falar todos os dias, todos os anos, porque agora nós estamos aqui e lá fora, pelo Brasil afora, estão acontecendo os casos. Né? Então, a gente tem que ter essa noção, que a todo momento está acontecendo, assim como violência contra a mulher. Todo momento está acontecendo. Então, por isso que a gente precisa estar falando sobre isso sempre. E por isso eu quero agradecer muito a presença do Diego Cândido, advogado, especialista, né, que falou sobre esses direitos, sobre as garantias que têm que ser dadas, mas essa rede que está se formando, este processo de conscientização, que eu sei é a passo de formiguinha, mas está acontecendo e vai acontecer. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre portas abertas. Eu que agradeço o espaço, parabéns aí pelo programa, eu estou acompanhando, é um sucesso, sempre trazendo aí essas pautas que são muito relevantes. Eu que agradeço, obrigado. E o Visão 360 de hoje fica por aqui. Lembre-se, na nossa pauta, sempre assuntos da rotina, do dia a dia, que fazem a diferença para mim, para você, para todos nós. Tudo aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!